Então, quero desejar mais uma vez um feliz sábado a todo mundo e obrigado por estarem aqui neste momento. Espero que possamos aprender juntas e juntos. E convido vocês para a gente iniciar com uma oração. Querido Deus, ahm, estamos agradecidas e agradecidos pela semana que se passou. É, Passamos momentos muito felizes, nossos, nos encontros, pessoas que não víamos há muito tempo. Estamos muito gratos por termos tido essa oportunidade, também pelo aprendizado, pela convivência. E agora que estamos entrando em mais um sábado, pedimos mais uma vez a tua bênção, agradecemos pelo momento que temos livres para estudo, para leitura, e que possa ser um momento bem aproveitado. Em nome de Jesus, oramos. Amém. A gente vai fazer uma leitura aqui do artigo. Se não me engano, dá em torno de 5 páginas, e eu vou contar com a colaboração de todo mundo para a gente fazer a leitura em, em grupo aqui. Deixa só eu abrir aqui. Deixa eu ver. Hum, Já encontrei. Só compartilhar aqui, tá, gente? É, Como tá para vocês? Está dando para ver bem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Tá pequeno para vocês? Vocês podem me dar um feedback? Tá dando para ler bem? Para mim dá para ver, eu aumentei um pouquinho. Ok. Então vou assumir que tá bom para todo mundo, tá? Ehm, então é dessa revista aqui que chama The Conversation. Eu não conhecia esse jornal até então, mas foi indicado aqui pelo Curtis, e artigo escrito por Graham G. Dodds, que é professor de ciência política, Universidade Concórdia. Ok? O título, A Visão Abrangente de Cheney sobre o Poder Presidencial, continua viva. Cheney, e como você já vem aqui no primeiro parágrafo, né, ele era um vice-presidente. E a gente vai o suficiente na leitura, não, para vocês saberem quem ele era de fato. Ahn, Deixa eu só avisar aqui, eu estou um pouquinho de dificuldade com essa questão da tela, que está agora está em tela cheia. Deixa eu sair daqui, porque eu não vejo aqui a tela do chat, tá? Caso alguém esteja escrevendo lá.
Eu estou aumentando aqui a letra, tá melhor assim para vocês? Espero que sim. Ahn, os parágrafos não são muito longos, tá? Então eu vou sugerir que cada pessoa leia 3 parágrafos, pode ser? Ahn, vocês podem me dar 3 nomes aqui? Quem pode começar com primeiro, segundo e terceiro grupo de parágrafos? Eu vou anotando aqui, aí a gente faz uma pequena pausa para ver se precisa esclarecer algo e logo a gente continua com o próximo grupo. Quem pode nos ajudar na leitura? Eu posso. Rose, Eu também posso. Ayane, e precisamos de mais uma terceira pessoa? Pode ser eu, então, tá? O Eu posso Carla, liga o também. microfone aqui. Perfeito. Gabriel, eu também posso ajudar, tá? Porque agora eu me sentei mesmo para poder botar atenção aqui. Se precisar de alguma Ok. coisa, estou aqui. Muito obrigado, gente. Por enquanto temos aqui 4 nomes e a gente vai redistribuir mais. Então, a Rose começa, tá, com os primeiros 3 parágrafos e eu vou voltar aqui ao título, aí eu vou descer um pouco para iniciar a leitura, tá bem? Tá joia. Posso começar? Pode começar. A visão abrangente de Dick Cheney sobre o poder presidencial continua viva na agenda de Trump. O ex-vice-presidente Dick Cheney será lembrado por muitas coisas. Ele foi, sem dúvida, o vice-presidente mais poderoso da história americana. Foi um exemplo de conservadorismo. Foi o arquiteto de muitas das medidas mais extremas da guerra ao terror do presidente George W. Bush. Mas o legado de Cheney, após sua morte em 4 de novembro de 2025, também incluirá um acontecimento crucial que remonta a meio século, quando ele atuou como chefe de gabinete do presidente Gerald Ford. Com base em sua experiência no governo Ford, Cheney acreditava que o Congresso havia exagerado em seus esforços para conter a presidência após os abusos do presidente Richard Nixon. Ele pensava que o Congresso assertivo da década de 1970 havia ido longe demais e enfraquecido a presidência, tornando quase impossível para o presidente realizar suas ações. Como Cheney declarou em uma entrevista em 2005, abre aspas, eu acredito que, ao longo dos anos, houve uma erosão do poder e da autoridade presidencial, o que se refletiu em uma série de acontecimentos. A lei de poderes de guerra. Sou um dos que acreditam que isso representou uma violação da autoridade do presidente. Muitos dos eventos relacionados ao Watergate e à Guerra do Vietnã, ambos na década de 70, contribuíram para corroer a autoridade que o presidente precisa ter para ser eficaz, especialmente na área de segurança nacional. Fecha aspas. Obrigado, Rose. Até aqui tudo claro? Alguém, alguma pergunta? Todo mundo sabe a que se refere quando fala aqui de Watergate e outros termos aqui? Eu não sei. Aqui cita os abusos do presidente Nixon, tá? Que é presidente
E isso culmina no que a gente conhece como o escândalo de Watergate, tá? Tanto que a Renige vai lembrar bem, né, que ela deu estudos sobre o, como que era? É, outra coisa gate, né? Esqueci agora. Mas isso é coisa Gamergate, de Foi sobre o Gamergate que eu dei. game, de Vamos voltar aqui. Eu estava falando sobre o Watergate, não? O que acontece é que esse presidente Nixon, não? Presidente americano, republicano, ele, durante a campanha eleitoral, ele usou, se não me engano, a CIA, enfim, o serviço secreto, não? Para que para invadirem os o centro do partido, né, a central do Partido Democrata, que era localizado no, no complexo que se chamava Watergate, um complexo de edifícios, né, e ali era localizado a central, como se fosse a sede não? E, essa invasão, claro, né, em uma campanha eleitoral e tudo um abuso de poder nunca visto antes, né? Porque eles queriam, se não me engano, queriam instalar equipamento para escutar, né? Como que chama? Para supervisionar eles, né? Para ouvir as conversas, Espionar, etc. Isso foi espionar, né? Isso espionar, né? foi descoberto, né? Sim. Você me escuta bem ou ainda está ruim aqui a conexão? Melhorou para mim aqui, para gente aqui em casa. Melhorou. Ok. Então ele usou esse poder presidencial dele para fazer isso, né? Então isso era um escândalo assim, nunca visto antes, um abuso do poder presidencial. E isso eventualmente levou ao impeachment dele, né? E teve assim altas investigações, tem famosas entrevistas, né? O jornalista Carl Bernstein, né? Vocês devem talvez lembrar do nome dele, junto com outro que basicamente levaram ao público, né? Esse escândalo e ele está numa entrevista e ele começa a se enrolar com as respostas dele e tudo chega à tona, não? E enfim, ele tem que renunciar, se não me engano, né? Então, enfim, é um escândalo gigantesco que aconteceu. E depois disso, né, para frear os abusos, né, do poder presidencial, teve várias medidas que acabaram restringindo esse ofício do presidente, não? Que, como diz aqui, Cheney acreditava que o Congresso havia exagerado nos seus esforços para conter a presidência após os abusos do presidente Richard Nixon, né? Então, vocês podem depois clicar aqui no link e ler mais sobre isso, tá? Então, como repetindo, né, fala aqui muito na década de 70, contribuíram para correr a autoridade que o presidente precisa para ter para ser eficaz, né? Isso é o Cheney falando. Agora, Rayane, por favor, vamos continuar a leitura. A experiência de Cheney durante os anos Ford deu início a um esforço de décadas para fortalecer o poder presidencial
e revitalizar um cargo que, em sua opinião, o Congresso havia diminuído injustamente. Quando Bush surpreendentemente escolheu Cheney para ser seu vice-presidente em julho de 2000, Cheney finalmente teve a chance de corrigir esse erro percebido. Bush estava satisfeito em expandir seu próprio poder e o governo Bush fez afirmações ousadas sobre o poder presidencial em diversas áreas. Em muitos casos, Bush e outros buscaram justificar suas ações, invocando a teoria do executivo unitário, uma tese conservadora que defende o controle presidencial total sobre todo o poder executivo. O próximo parágrafo eu não consigo ver. Agora, quase 2 décadas depois, o presidente Donald Trump está usando essa teoria para promover sua agenda. Ele definiu o tom de seu segundo mandato, emitindo 26 ordens executivas, 4 proclamações e 12 memorandos em seu primeiro dia de volta ao cargo. A enxurrada de ações presidenciais unilaterais ainda não cessou. Já foram três? Eu acho que sim, não? Já, Então agora seria a Carla. Obrigado, Rayane. Essas medidas incluíram os esforços de Trump para demitir milhares de funcionários públicos e dispensar diversas autoridades importantes, como membros da Corporação para a Radiodifusão Pública e o presidente da Comissão de Direitos Civis. Ele também tentou fechar agências inteiras, como o Departamento de Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Para alguns estudiosos, essas ações parecem estar enraizadas na psicologia de um político descontrolado com um ego superdesenvolvido. Mas é mais do que isso. Como cientista político especializado no estudo do poder presidencial, acredito que as ações recentes de Trump marcam o ápice da teoria do executivo unitário, que talvez seja a teoria constitucional mais controversa e consequente das últimas décadas. Obrigado, Carla. E agora a Renilde, tá? Uma receita para uma presidência poderosa. Em 2017, Trump reclamou que o alcance de seu poder como presidente era limitado. Sabe, o mais triste é que, por ser o presidente dos Estados Unidos, eu não deveria estar envolvido com o Departamento de Justiça. Eu não deveria estar envolvido com o FBI. Eu não deveria estar fazendo o tipo de coisa que eu adoraria estar fazendo. E isso me frustra muito. A teoria do executivo unitário sugere que tais limites restringem indevidamente os poderes do chefe do executivo. Formulada por teóricos jurídicos conservadores na década de 1980 para ajudar o presidente Ronald Reagan a reverter políticas liberais, a teoria do executivo unitário promete expandir radicalmente o poder presidencial. Não existe uma definição amplamente aceita para a teoria, e mesmo seus defensores discordam sobre o que ela afirma e o que poderia justificar.
Mas, em sua versão mais básica, a teoria do executivo unitário defende que tudo que o governo federal faz, que seja de natureza executiva, desde a implantação e aplicação de leis até a gestão da maior parte das atividades do governo federal, deve ser controlado pessoalmente apenas pelo presidente. Obrigado, Renê. Eu sugiro a gente fazer uma pequena pausa aqui, só para a gente discutir o que a gente leu até então. E quem prestou atenção nos estudos da Ana sabe que a gente está repetindo aqui, né? Coisas que a gente já Uhum. revisou. E nada disso aqui deveria ser novidade para a gente, na verdade, né? Porque quem viu a maneira como o Trump tem agido, né? Nas notícias, que a gente vê o que acontece, sabe que é exatamente isso, né? E então eu quis trazer esse artigo aqui, achei ele bom porque ele nos explica um pouco de onde vem isso, né? E que não, isso não é apenas o que chama aqui antes eles usaram uma expressão que seria uma questão do ego, né? Do Trump, né? Mas que na verdade tem sim uma teoria legal por trás disso, não? Eu achei interessante a gente entender isso, né? Que é mais do que apenas Trump sendo Trump, não? Um, alguém gostaria de comentar algo? Tem várias pessoas aqui que sei que poderiam comentar. Ô, Gabriel, só uma dúvida, vocês me ajudam a entender. Essa teoria do unitarismo seria ele abrir mão não, seria ele de uma certa forma querendo tirar o poder do Congresso para que tenha atrapalhado ele em alguma questão? Seria isso o ponto? Sim, eu acho que o artigo vai explicar isso, tá? Mas se vocês viram, por exemplo, no primeiro mandato de Trump, a gente sabe que muitas das suas ideias, muitas das suas políticas, ele não conseguiu implementar tão rapidamente como ele queria, porque ele começou a sentir, né, ehm, as restrições do poder dele, não? Tem funcionários públicos, né, de carreira que simplesmente se recusaram a implementar certas políticas. Teve o Congresso, teve os impeachments que ele sofreu, não? Enfim, ele teve que se limitar, né, de certa forma, aquilo que ele poderia fazer dentro do âmbito do ofício dele, né? E a política americana funciona de uma forma que o Congresso ele tem um poder enorme, né? Tudo que é orçamento, né? De arcabouço, né? Orçamento para defesa, enfim, tudo, né? Precisa passar pelo Congresso para ser aprovado, né? Senado e Congresso, nas ambas as casas. E a gente vê que nesse mandato que ele não liga muito, né? Para que as coisas sejam aprovadas ou não, não? Mas a gente vai ver que isso abrange mais, né? Tem posições, né?
juízes de certos cargos que são nomeados e eleitos pelo Congresso, não? E não pelo presidente, né? Então, ele visa poder ter um poder irrestrito, né? De poder nomear e também tirar posições do jeito que for mais conveniente para ele. Mas isso a gente vai ler mais ao longo do Sim, artigo. Gabriel. Tá bem até aqui? Sim, Renê. Então, colocando também, né, fazendo a comparação, usando o gate, né, como a gente usou o Gamergate, que né, seria também aqui a gente usar, que foi falado também nas apresentações, sobre os gatekeepers, né, que seriam os guardas, né? Então, vamos colocar como fosse várias camadas de proteção e guardas para cada camada dessa. Então, aí, os diversos departamentos, todos esses especialistas, né, pessoas que deveriam estar ali apartidárias, né, não estariam nem para o lado de um partido, nem de outro, mas ali para cumprir o que é correto, né, fazer essa proteção, como você explicou antes, e a gente sabe também das várias camadas de proteção para que justamente não aconteça o que está acontecendo agora, né? Que Trump está tirando todas essas camadas de proteção para que o governo federal tenha um poder muito mais amplo, né? E quase que irrestrito, né? Porque percebendo pela fala dele, né? De 2017, que o governo dele não, que ele se sentiu preso, né? Impedido de fazer aquilo que ele gostaria, como ele gostaria de estar fazendo, enquanto a gente sabe que um presidente não deve governar simplesmente da forma que ele quer, tem que seguir regras, né? E então ele está, Uhum. de certa forma, como ele já começou nos primeiros decretos, já desde o primeiro dia dele de presidente, a implementar certos decretos e tirar certas posições, certas garantias que esses funcionários federais de carreira tinham, justamente para tirar, porque quem não está a favor dele, com ele, está contra ele, né, como um inimigo e sofre perseguição. Então, está tirando esses guardas dos portões, por assim dizer, essas várias camadas de proteção. Obrigado, Renilde. Eu só queria talvez aproveitar, né, esse termo, né, gatekeepers, né, os guardiões, eu acho que ele surge, né, especialmente neste livro aqui, ó. Como você lembra, talvez, o estudo que a Lara Liz deu, não? Ele chama Como as Democracias Morrem. Aqui explica, né, sobre esse conceito de guardiões, né, que nesse contexto que são os partidos mesmo, né, que deveriam prevenir, né, que um candidato extremista sequer pudesse chegar perto, né, desse ofício de presidente. Mas como você bem esclareceu, né? Tem várias camadas que devem, que tem assim chamados guardiões, né? Que vão checar, né? E o próprio ofício do presidente tem também essa checagem, né? Com respeito à legalidade, né? Do que é promulgado por parte do presidente. Eles têm advogados, não? Experientes, tem assim todo um comitê que vai revisando, né, todo pronunciamento, né, para evitar futuros processos na justiça, etc., né? Então tem sim, tem como você falou, tem várias camadas que servem como freio, não?
E não é para se confundir com Watergate, não, tá? Watergate é só o nome de um complexo de prédios, não como, sei lá, apenas um nome. Eu sugiro que a gente avance para terminarmos a leitura, porque a discussão é boa, mas a gente precisa avançar também. Tudo bem a gente repetir essa mesma sequência? A Rose, Rayane, Carla e Renilde? Pode ser. Eu me perdi um pouco onde a gente Sim. passou. Alguém me ajuda aqui? A gente parou. Poderosa. Isso me frustra muito. Eu acho que era até aqui, não? Sim. Foi Então, até poder agora a presidencial ali. Rose continua aqui onde diz a teoria do desenvolvimento. Ah, tá. Então, até aqui, né? Não existe uma definição amplamente aceita, não? Para a teoria. Uhum. Não existe uma definição. Sua vez. é, Sou eu? Não existe uma definição amplamente aceita para a teoria, e mesmo seus defensores discordam sobre o que ela afirma e o que poderia justificar. Mas em sua versão mais básica, a teoria do executivo unitário defende que tudo que o governo federal faz que seja de natureza executiva, desde a implementação e aplicação de leis até a gestão da maior parte das atividades do governo federal, deve ser controlado pessoalmente apenas pelo presidente. Isso significa que o presidente deveria ter controle total sobre o poder executivo, com suas dezenas de importantes instituições governamentais e milhões de funcionários. Em termos simples, a teoria afirma que o presidente deveria poder dar ordens a seus subordinados e demiti-los à vontade. Posso continuar? O presidente poderia dar ordens ao FBI ou ordenar ao Procurador-Geral dos Estados Unidos que investigasse seus oponentes políticos, como Trump já fez. O presidente poderia emitir declarações assinadas, um pronunciamento por escrito, que reinterpretassem ou ignorassem partes das leis, como George W. Bush fez em 2006 para contornar a proibição da tortura. O presidente poderia controlar agências independentes como a Comissão de Valores Mobiliários, SEC, e a Comissão de Segurança de Produtos ao Consumidor, CPSC. O presidente poderia forçar o Federal Reserve a alterar as taxas de juros, como Trump sugeriu, e o presidente poderia possuir poder inerente para declarar guerra como bem entender, sem uma autorização formal do Congresso, como argumentaram autoridades durante a presidência de Bush. Obrigado, Rose. Avançamos para os próximos 3 parágrafos com Rayane. Uma doutrina constitucionalmente questionável. Uma teoria é uma coisa, mas se ela obtiver o endosso oficial da Suprema Corte, poderá se tornar a ortodoxia vigente. Para muitos observadores e acadêmicos, parece que as ações de Trump têm intencionalmente provocado processos judiciais nos quais ele espera que o judiciário abrace a teoria e, assim, lhe permita fazer ainda mais.
E a atual Suprema Corte parece pronta para atender a esse desejo. Até recentemente, o Judiciário tendia a abordar indiretamente as reivindicações que agora aparecem mais formalmente, como a teoria do executivo unitário. Durante os 2 primeiros séculos do país, os tribunais abordaram aspectos da teoria em casos como Kendall vs. Us, em 1838, que limitou o controle presidencial sobre o diretor-geral dos Correios, e, me perdoe, não sei dizer esse nome aqui. Maias. Ah, Maias versus Estados Unidos. ah, em 1926, que decidiu que o presidente poderia destituir um diretor-geral dos Correios no Oregon. Em 1935, Obrigado, Rayane. Agora, Ana. eu não sei pronunciar ali também, Empire, Humphrey. Humphrey. Em 1935, no caso Humphrey Executive versus USA, a Suprema Corte decidiu por unanimidade que o Congresso poderia limitar a capacidade do presidente de demitir o comissário da Comissão Federal de Comércio. E em Morrison versus Olson, em 1988, a Corte confirmou a capacidade do Congresso de delimitar a capacidade do presidente de demitir um procurador independente. Algumas dessas decisões estavam alinhadas com algumas reivindicações do executivo unitário, mas outras as repudiam diretamente, aproximando-se de um executivo unitário. Em uma série de casos, ao longo dos últimos 15 anos, a Suprema Corte tem se movido em uma direção inequivocadamente unitária e pró-presidencial. Inequivocamente unitária e pró-presidencial. Nesses casos, a Corte derrubou limites legais à capacidade do presidente de destituir funcionários federais, permitindo um controle presidencial muito maior. Essas decisões sugerem claramente que decisões históricas antiunitárias de longa data, como a de Humphrey, estão cada vez mais ameaçadas. De fato, no voto convergente do juiz Clarence Thomas, em 2019, no caso Saylor Law LLC versus CPF-PB, em que o tribunal decidiu que a estrutura da liderança do Consumer Financial Protection Bureau, Escritório de Proteção Financeira do Consumidor, era inconstitucional. Ele expressou seu. Perdi, peraí. Era inconstitucional. Ele expressou seu desejo de repudiar precedente errôneo de Humphrey. Diversos casos da pauta de emergência do tribunal ou pauta paralela nos últimos meses indicam que outros juízes compartilham desse desejo. Tais casos não exigem a argumentação completa, mas podem indicar a direção que o tribunal está tomando. Nos casos Trump versus Wilcox, Trump versus Boyle e Trump versus Slaughter, todos de 2025, o tribunal confirmou a demissão por Trump de funcionários do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, do Conselho de Proteção de Sistemas de Mérito, da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo e da Comissão Federal de Comércio. Obrigado, gente.
Anteriormente, esses funcionários pareciam estar protegidos de interferências políticas, tá? Vamos avançando. Seria novamente a vez da Rose. Rose? Rose, controle total. Controle total. As declarações dos juízes conservadores nesses casos indicaram que o tribunal em breve reavaliará os precedentes contrários à unificação. Em Trump versus Boyle, o juiz Brett Kavanaugh escreveu se esta corte irá restringir ou revogar um presidente, há pelo menos uma perspectiva razoável. Não certeza, mas pelo menos uma perspectiva plausível de que o faremos, fecha aspas. E em seu voto dissidente em Trump versus Slaughter, a juíza Helena Kagan afirmou que a maioria conservadora estava ansiosa para revogar a decisão de Humphrey e finalmente adotar oficialmente o executivo unitário. Resumindo, o futuro é incerto e o caso Humphrey pode, em breve, seguir o mesmo caminho de Roe versus Wade e outras decisões históricas que guiaram a vida americana por décadas. Quanto ao que a aprovação judicial da teoria do executivo unitário poderia significar na prática, Trump parece esperar que signifique controle total e, portanto, a capacidade de erradicar o chamado Estado profundo. Outros conservadores esperam que isso diminua o papel regulatório do governo. Recentemente, Kagan alertou que isso poderia significar o fim da governança administrativa. As formas como o governo federal presta serviços, supervisiona empresas e aplica a lei, tal como a conhecemos. A decisão de Humphrey reforça uma característica significativa da governança americana: órgãos administrativos bipartidários que desempenham funções baseadas em conhecimento especializado, com um certo grau de independência do controle presidencial. O Congresso os criou a partir de uma visão fundamental. Acreditava-se que, em certas esferas do governo, um grupo de pessoas experientes de ambos os partidos, nenhuma das quais um presidente poderia destituir sem justa causa, tomaria decisões que provavelmente promoveriam o bem público a longo prazo. Se a Suprema Corte tornar oficialmente o chefe do executivo um executivo unitário, o avanço do bem público poderá depender de pouco mais do que os caprichos do presidente, uma situação normalmente mais característica de uma ditadura do que de uma democracia. A aprovação judicial da teoria do executivo unitário poderia muito bem ter agradado a Cheney, ao consagrar um meio significativo de ampliar o poder presidencial. Mas, ironicamente, o ex-vice-presidente ficaria descontente com o fato de tal poder estar acessível ao atual presidente, a quem Cheney criticou, chamando Trump de uma ameaça à nossa república. Esta é uma versão atualizada de uma Gente, já matéria... chegamos. Acabou. Pode terminar de ler. Esta é uma versão atualizada de uma matéria publicada originalmente em 7 de outubro de 2025.
Muito obrigado. Assim terminamos a leitura, tá? Do artigo. A gente está aqui quase 50 minutos dentro do estudo. E eu acho que ainda dá para a gente conversar bem, né, sobre o que a gente leu. Um, Quem gosta, eu vou parar aqui o compartilhamento. Se precisar, eu vou abrir novamente. E, e vou então perguntar, né, o que vocês acharam sobre a leitura, o que não ficou claro, o que vocês têm a dizer. Talvez também as pessoas que não participaram da leitura, tá? Temos aqui várias pessoas que ouviram, não? E também, claro, quem leu também pode comentar. Ô, Gabriel, uma coisa que Se eu vocês vi não... no Ah, artigo pode falar, por favor. e me chamou bastante atenção e me preocupa, né, bastante é aquela ideia da segurança ali, dos contornos das questões de tortura. Existem pessoas que estão presas, né, hoje, por diversas razões, não são culpadas, né? Tem aqueles processos, mas eu falo prisioneiros de guerra, né? E tem sim quem é, mas tem quem não. E, e eu não sei se eu posso me estender até para as questões de imigração. Então, ali é algo muito grave, né? Porque, enfim, o que será que o governo será capaz de fazer, né? Tendo mais liberdade em relação a questões como essa? Do ponto que eu sei, é dirigido mais a crimes de guerra também, né? As questões de tortura. Mas eu estou também pensando além, né? Já, já o próprio crime de guerra tem situações que existem casos que não foram avaliados até hoje. Qual o nome que é mencionado aqui nesse contexto? É, É Bush, eu acho. Bush, não? E vocês lembram qual era o contexto disso? Guantánamo, Certo, aqui não tá, né? Ali não tá, mas mas após esse, isso foi desculpa, após de que grande evento? Porque teve um contexto, né? isso, foi em relação a 11 de setembro, né? E aí depois tudo que se seguiu a partir dali, com o poder que foi aumentado para ele e a invasão ao Iraque. Sim. Me desculpe se eu estou falando aqui por cima, porque eu acho que talvez seja a conexão, que não está muito boa. Está um pouco atrapalhado aqui meu áudio. Mas sim, tem a ver com o de setembro, né? E que eles capturaram várias pessoas que estariam envolvidas, né? Ou se suspeitava, né? E com dado o contexto, né, do combate ao terrorismo, acabaram admitindo várias medidas, né, que não seriam que seriam consideradas tortura, né, ou que foram de fato tortura. E vocês talvez sabem, né, que os Estados Unidos são um dos poucos países que não é signatário da Convenção das Nações Unidas, né, que proíbe a tortura, né? Então, só por isso eles já estão não se veem obrigados a aderir a qualquer restrição, assim, não? Gabriel, por conta de um trabalho que eu fiz, eu
precisei ver algumas imagens, umas imagens que eu nunca queria ter visto, né, de torturas praticadas em certos lugares. E aí eu fico imaginando, né, se houver mais liberdade do que, né, outrora já se teve, o que poderá ser feito ainda, né? E assim a gente pode se estender até outras pessoas que ele considere terroristas daqui para frente, entende? Sim, assim, isso é altamente preocupante, né? A gente viu que muitas vezes o presidente nem espera, né, qualquer investigação, mas né, já vão ao público, né, declarando que as pessoas envolvidas assim, no certa situação eram terroristas, né? Terroristas domésticos, né? A gente viu isso na atuação é, do, da ICE, né? Como chama? O órgão, né? Que fiscaliza imigração, etc., né? É, sim, é algo preocupante, né? Porque os Estados Unidos já não têm um bom histórico, né? Sobre isso, então quanto menos restrição, a gente sabe que isso não vai melhorar, não? Mais alguém quer comentar ou ter alguma pergunta? Senão eu vou começar a fazer perguntas sobre o artigo para vocês. De que tratou esse caso Humphrey? O que vocês entenderam? Por que isso é uma coisa tão decisiva, né? Tá ao ponto de ser comparado com o caso Roe versus Wade, né? Que vocês conhecem muito bem. Alguém conseguiu capturar algo da leitura? O que é esse caso Humphrey contra os Estados Unidos? Gabriel, tá me ouvindo? Sim, Rose? Sim? Então, esse caso, ele se refere a é, prisioneiro, né? Um prisioneiro que não é, ele não podia fazer nenhum processo. É o caso de, é, eu não sei falar bem, acho que é Heck e Humphrey versus Humphrey, né? E que estabeleceria isso, que o prisioneiro ele não poderia processar se ele sentisse que havia sido lesado, né? E pudesse recorrer para invalidar, para tirar sua condenação. E acho que é mais ou menos isso. E aí, eu não sei, poderia ser invalidada por uma instância maior. Eu acho que, não sei se eu fui muito clara, não. Rose, talvez, assim, o nome comum, né? Talvez exista outro caso que trate desse assunto. Eu vou compartilhar aqui novamente, tá? O trecho em questão, porque depois o restante do artigo fala sobre o caso Humphrey. Só para a gente relembrar, ou alguém quer comentar, não? Aqui fala, né? Em 1935, no caso Humphrey, Humphrey's Executor,
versus Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu por unanimidade que o Congresso poderia limitar a capacidade do presidente de demitir o comissário da Comissão Federal de Comércio, né? E em Morrison versus Olson, em 1988, a Corte confirmou a capacidade do Congresso de limitar a capacidade do presidente de demitir um procurador independente. Então, aqui se trata, né, do poder do presidente de poder demitir, né, funcionários públicos, né, que ocupam posições chaves, né, de certos órgãos do governo. E talvez para a gente isso parece algo assim, mas por que não pode demitir, né? Ele não é presidente? Ele não pode, né? Porque existem órgãos que são que têm a sua liderança, né? O seu presidente eleito por comitês bipartidários, né? Então tanto democratas como republicanos, né, elegem quem vai agora encabeçar um certo departamento, né? E são cargos que não cabe ao presidente de simplesmente se interferir é um outro ramo, né? Não é do ramo executivo, né? Que ele pode simplesmente mexer ou se intrometer, né? E aqui fala da questão do presidente poder demitir, não, certos cargos. Teve, assim, recentemente, teve, assim, toda essa questão, teve vários casos, né, de altos funcionários que o Trump quis demitir, quer demitir, ou de fato demitiu, né, procuradores gerais, né, em cargos, assim, bem decisivos, né, e também, né, o presidente o secretário da Federal Reserve, né, que seria, não sei no Brasil o que seria, né, o banco de notas, sabe assim, que é um órgão assim que determina, né, a questão da inflação do dólar americano, né, então tem pressionado assim para que a pessoa lá pudesse tomar decisões que fossem favoráveis à política dele, né? Mas que, na verdade, não refletem muito a realidade, né? Então, são certas posições que o presidente não pode se meter e simplesmente demitir, não? Então, é sobre isso que trata esse caso, né? Porque é uma divisão, não? De poderes. Tá bom? Eu vou parar de compartilhar aqui. E talvez a gente possa perguntar um pouco mais, né? O que vocês entenderam dessa teoria, né? Que chama a teoria do executivo unitário, né? Já que vocês agora entendem que não é só Trump fazendo o que ele quer, não, mas que isso tem um histórico, né? Teve um vice-presidente, Dick Cheney, né? Que era muito a favor da expansão, né, do poder presidencial. Em que consiste essa teoria do executivo unitário? Alguém? É quase como um poder sem limites ali no poder executivo. Uhum. Ele tem o poder total, né,
do executivo. Mais uma vez, né, parece talvez óbvio, né? Talvez a gente imaginava que o presidente, sendo o, o cargo mais alto dentro do poder executivo, que ele pode fazer o que ele quer, né? Mas, mais uma vez, não é bem assim. Existem etapas, existem procedimentos, você não pode passar por cima, né, de certos comitês, de certos... enfim, assim, tudo tem o seu procedimento certo, né? Tem coisas que o presidente não deveria se intrometer, né? Que são órgãos independentes, né? Mesmo dentro do executivo, né? E a ideia do executivo unitário seria que o presidente teria um poder absoluto para decidir dentro do poder executivo, não? Que mais? A gente acabou de comentar sobre o caso Humphrey, não? Que mais seria parte dessa teoria execu, do poder, como chama? Do executivo unitário. Vocês, que mais vocês conseguiram entender? Não? Apareceu aqui. Está todo mundo me ouvindo? É, espero que seja boa a conexão aqui, não sei se cortou. Não, outro ponto importante, né, é o poder irrestrito, né, de demissão da parte do presidente, né? Isso também é um componente dessa doutrina, não? Que o presidente não precisa da aprovação, né, de Congresso, etc., não? Dos certos comitês para poder emitir, não? E Trump tem feito isso, não? E continua a empurrar essa agenda, né? E na dúvida ele vai em frente e depois espera para que seja resolvido na justiça, não? Ele tem feito isso repetidamente. Ehm, E, e Gabriel, uma coisa assim, bem... Oi. colocando assim, né, que na verdade ele demite, né, aqueles que não estão de acordo, né, com os pensamentos, com a doutrina desse presidente, e eles vão treinar novas pessoas, né, pessoas que sejam conservadoras, para tirar aquelas que estão em seus cargos, né, para que não haja espaço para discordância. Então, é um uso quase que imperialista do poder. Obrigado, Renilde. É a Carla, também quer comentar? Eu lembrei agora que existem algumas situações nos Estados Unidos que eles chamam de estado de exceção. Eu não sei se no Brasil funciona assim. Eu acho que ultimamente a gente está estudando, né, mais dos Estados Unidos até do que do Brasil. Eu não sei realmente, mas dos Estados Unidos eu sei que tem esse estado de exceção. E nesse estado de exceção é dado ao executivo mais poderes do que ele tem usualmente. São situações específicas. E essa teoria do poder executivo unitário é quase como se transformasse aquilo que é dado em um determinado momento em uma regra, vamos dizer assim, em algo usual, sabe? Não sei se a minha comparação ela é devida, né? Mas eu lembrei dessa situação. Pode até procurar sobre esse estado de exceção. São situações de guerra, né? Que o executivo precisa tomar certas decisões e, inclusive, demitir, né? Alguns oficiais, caso acredite que esse oficial ou essa, né, pessoa não cumpriu com o que devia ali naquela situação de urgência e emergência.
sem passar pelos outros poderes. E um comentário também, Gabriel, e todas as pessoas aqui, né? É que até o ancião Parminda chegou a comentar sobre isso, sobre o fato de terem, né, adventistas também desenvolvendo esse plano todo, porque isso foi um plano preparado, né? Isso não aconteceu de dia para a noite, isso já vem sendo planejado há muito tempo. E saber que o primeiro capítulo inteiro, né, dessa parte feita pelos republicanos conservadores, dessas propostas para transição, para esse governo sem barreiras, um capítulo inteiro foi escrito por Ben Carson. A gente sabe que o Ben Carson é aquele, acho que é neurocirurgião, né? É bem famoso, que tem inclusive filme, é um adventista, e ele estava à frente do Heritage Foundation, essa organização super, ultra conservadora, né? É assustador pensar nisso. Sim, eu estou tentando lembrar aqui, cara, né, tem, a gente viu no contexto do governo Bolsonaro, né, quando estavam se aproximando das eleições e teve esses acampamentos em frente dos, como que chama, dos quartéis, né, tinha várias pessoas cobrando que fosse proclamado, eu entendo, um estado de exceção, né, que é chamado de o ato AI-5, né? E existem, assim, eu acho que coisas que estão dentro do poder do Congresso, né, de declarar estado de sítio, etc., são medidas bem, bem extremas, né? É, e eu acho que, é, sim, existe algo parecido aqui no Brasil. Aham. Sim, isso mesmo. Parece que também É, quando o obrigado governo, também, Nilde. desculpa, Pode falar. parece que aquela situação também lá de janeiro, né, quando eles tomaram o Congresso, aí a medida que o governo tomou também está dentro dessa situação. Tem um termo, não consigo lembrar, que é o que eles fizeram ali, né? Fizeram algo também por parte do governo, né? Que também não cabe normalmente ao Poder Executivo realizar. Agora eu não lembro como é que eles chamaram. Eu não sei te ajudar, perdão, mas Seria entendo o que você intervenção quer dizer. A federal? gente vê algo. Uhum. Perdão, Seria estava aqui. intervenção federal e era o contrário, era por parte, no caso dos pró-bolsonaristas? Acho que chama de intervenção federal também. É possível que seja esse o nome correto. A gente vê algo parecido acontecendo atualmente nos Estados Unidos, né, que tem vários tumultos, manifestações, né, contra a atuação da ICE, né, e que dá a impressão que a ideia é deixar escalar mesmo, né, para poder usar a Guarda Nacional, para poder entrar com tropas do exército, né, que é proibido, né, que é só para uso fora do país, né, mas só em casos assim de extremos, né, de guerra que pode ser utilizado, né, para esses fins, né, e a gente não percebe essa urgência, mas é um bom pretexto, né, para poder expandir, né? A gente já está 1h10 aqui, mas só queria talvez mais um ponto, não? É sobre um ponto, né, dessa teoria, né, do executivo unitário também trata do fim da independência das agências, não? O que seriam
e agências, né? Tem todos os departamentos, né, do, do governo, né? Eu não sei como se no Brasil seriam ministérios, não, ou secretarias, não? Nessas diversas pastas, né? Elas agem muitas vezes de forma independente, né? Um deles, por exemplo, sendo o FBI. O FBI é um órgão que tem que investigar, como a Polícia Federal aqui no Brasil, né? Eles investigam e eles não deveriam ter nada a ver assim com interesses políticos. Eles não vão assim começar a investigar só porque o presidente quis, não, ou porque, né, é conveniente para o presidente, não. Então a instrumentalização, né, desse órgão da FBI, né, de fazer de repente de é, de ser usado contra, né, oponentes políticos, né, ou de ir atrás de qualquer pessoa que estava envolvida em casos, né, contra Trump, né, no passado, né, isso era uma promessa, né, que ele fez. Isso é muito preocupante, né, porque deveria ser um órgão independente. Eles têm que investigar, não apenas por interesse de fazer um trabalho deles, mas também legalmente, né? E recentemente teve, por exemplo, um caso muito polêmico, não? Onde a FBI tomou controle, né, de um centro eleitoral, acho que na Geórgia, né, que era um estado assim, que estava, que eu acho que o Trump não conseguiu ganhar, eu acho, né? E que teve toda essa história, né, que teria sido fraudado, etc., e as urnas, e eles queriam questionar isso, né? E o FBI entrou lá e tomou todas as urnas das eleições passadas para eles fiscalizarem, né, para eles fazerem a auditoria, etc., né? E acontece que durante essa ação policial, né, que eu estava lá dentro, né, confiscando tudo e tal, que o líder da operação de repente recebe uma ligação ao vivo, né, do presidente, do próprio presidente Trump. E basicamente querendo saber, e aí, como está indo essa operação e tal, e vocês estão fazendo um bom trabalho, elogiando e tal, né? Ele queria saber como que estava indo e por que que não é bom. Além apesar do óbvio, não? É porque isso também traz futuras complicações legais, não? Porque já que isso não é legalmente permitido, não pode se questionar depois o resultado dessa investigação na justiça, não? Porque houve, obviamente, né, está documentado uma intervenção da parte de alguém que não deveria estar envolvido nessa ação policial, não? Polícia Federal age de forma independente. Imaginem, né, que eles estão no meio de uma operação e o presidente Lula decide ligar e começa a cobrar é, resu- um relatório atual das investigações que estão em andamento, né, da parte dos policiais lá. Impossível, isso não pode acontecer, né? Então, essa questão de essas agências se tornem cada vez menos independentes, né? É parte dessa teoria, não? De realmente unificar todas as agências sob o controle, né, do presidente. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu falei bastante, senão a gente vai encerrando já. Emílio, queria falar? Também as agências na área de saúde, né? Na área da ciência.
barradas da ciência, do meio ambiente, por todo o negacionismo, né? Então, essas agências também foram, eles destituíram ali as pessoas responsáveis ali, porque não queria, não querem, né? O presidente não quer nenhuma barreira, não quer ser desagradado, né? O pensamento da doutrina dele. Na área da ciência, inclusive, foi tirado bastante os fundos, né, que eram para estudos, para pesquisas. Sim, o alcance, né, é muito longo assim, né? Vai em todos os possíveis assim, campos que a gente possa imaginar, não? Seja museus, seja parques nacionais, não? Todo mundo tem que se adaptar a certas mudanças, não? Ahm, enfim, é muito preocupante, não é novidade nenhuma para a gente o que está acontecendo, não? Quem acompanha notícias já sabe, não? O que eu quis trazer é que tudo isso tem uma história por trás, não? Isso que esse artigo nos mostra, né? E eu acho que é bom se a gente, no tempo que a gente tem, né, poder reler novamente esse artigo. Eu acho que ele é muito informativo. É, claro que ele cita, né, é, vários casos e histórias que por si já são abre mais o leque, né, para outros temas, mas é assim que funciona, não? Espero que tenha sido proveitoso para vocês, não? De a gente entender, né, que não é só uma questão da personalidade de Trump, que ele quer fazer tudo como ele quer, mas que sim, tem uma tradição por trás disso, né? Que isso começou, nesse caso, eles citam o Dick Cheney, né? Que trabalhou em prol dessa expansão do poder presidencial. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e quero encerrar com uma oração. E se vocês só permanecerem mais um minutinho no final, só para falar sobre a manhã. Querido Deus, muito obrigado pelo momento que tivemos de leitura e estudo. Queremos te agradecer que temos acesso a essas informações, esse material, que tudo isso possa fazer sentido também para nós, não? Que estudamos profecia, que entendemos o que está acontecendo, que vemos cada dia as notícias e que possamos entender que nada está, nada vem deveria vir como surpresa para nós e queremos te agradecer que temos tanto acesso a tudo isso e que ainda temos tempo para estudar e aprender sobre isso. Assim oramos em nome de Jesus.